93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus. Com Samara Souza e Arthur Coelho. Agora 8 da manhã em 22 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, atualizando as informações do seu noticiário. Claro, não estou sozinho de forma alguma. Samara Souza aqui também, desde cedinho. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Já tá melhor? Tô melhor, bem melhor. Recuperando, né? Ficou longe do Benjamin, a minha preocupação era com o Benjamin. A gente fica em casa, criança, sabe que a gente está em casa quer estar no pé, ainda mais pai e mãe. Então não é fácil. Ele me deu forças para melhorar estar aqui. Olha o papo, gente, tadinho do Benjamin, vai pegar virose. Ai, ai, ai. Estou feliz também porque eu estou aqui, né, com essa capinha aqui do abafador do microfone de Caprichoso. Quero dizer que vou torcer pro Grêmio. Hoje tem o clássico garantido caprichoso. Não diga uma coisa dessas. Flamengo versus o Grêmio. Então, a gente tá aqui, né, nessa rivalidade. Ele com o abafador de garantido e eu com o abafador aqui do microfone de caprichoso. Tá lindo. Bom dia, Arthur. Bom dia para você que acompanha a nossa programação nos 93.7. Band News Manaus está no ar. Hoje, quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Vamos juntos? E claro, contamos com a sua participação, a sua interação no 993-519370, 993-519370 é o número da sua interação. Estamos ao vivo no Facebook, no Super Aplicativo Humano. Nossas mídias sociais também estão à disposição para a sua interação. Os destaques do Band News Manaus você confere a partir de agora. O repórter Alan Viana fala sobre o caso da morte de um engenheiro. Fala aí, traz as informações. A Polícia Civil considera o depoimento das 11 pessoas ouvidas no inquérito que investiga o homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, que teve o corpo encontrado em um terreno no Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo as investigações, não há indícios de que tenha ocorrido invasão ao condomínio Passaredo, onde a vítima estava com outros 4 homens. Ainda segundo a polícia, as imagens de segurança foram prejudicadas e estão sendo recuperadas para auxiliar nas investigações. Ninguém ainda foi preso e a investigação segue sem data para ser concluída. Quedas de energia elétrica continuam gerando prejuízos à população. Fala Gabriele Moura. Quedas no fornecimento de energia elétrica são relatadas por moradores do conjunto Boas Novas, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Com 135 queixas no primeiro semestre deste ano, a Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. As interrupções já causam prejuízos como geladeiras queimadas e alimentos estragados, como explica o morador Joel Bentes. Já queimou uma televisão aqui de casa e queimou também uma máquina de lavar roupa. Só com essas quedas de energia. Agora a gente tem informações sobre os focos de incêndio na Amazonas. Maurício Max. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelam que os focos de queimadas na Amazônia diminuíram no mês de setembro. A comparação é com base neste ano em relação ao ano passado. Ao todo, o mês de setembro teve quase 20 mil focos de incêndio. O número é menor em 19% comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas mais de 24 mil ocorrências. No entanto, outros biomas como o Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal apresentaram alta. Só o Cerrado concentra aproximadamente 43% dos focos. Temos agora informação de Brasília com Ricardo Viula. A partir das 11 da manhã desta quarta-feira, o governo tem a missão de impedir que a reforma da Previdência desidrate ainda mais no plenário do Senado. Na madrugada de hoje, quando o texto base já estava garantido em primeiro turno, os articuladores da reforma foram surpreendidos com a aprovação da derrubada das novas regras mais duras para o pagamento do abono salarial, mantendo o direito ao benefício para o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos. Para concluir o primeiro turno da reforma, nesta quarta, os senadores precisam analisar ainda um conjunto de 6 destaques restantes, com mais tentativas de alterar a proposta.
segunda. O plano inicial era já ter finalizado a etapa na terça. Mesmo assim, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o calendário está mantido com a votação em segundo turno na semana que vem. Tenho a convicção que os líderes manterão esse calendário da primeira quinzena de outubro para nós votarmos em segundo turno. Política, com Rosiane Carvalho. 8h27. Rosiane Carvalho traz as informações de política. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para os nossos ouvintes também. Rose, o prefeito Arthur Neto, do PSDB, dá versão de crime na defesa do enteado dele e pede ponto final nas suspeitas, né? Lembrando que o delegado Aldinei Góes, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, disse que pelo menos 11 pessoas já prestaram esclarecimentos sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que aconteceu no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade, após ir a uma festa na casa de Alejandro Molina Valeico, filho da primeira-dama do município, Elizabeth Valeico. De acordo com o delegado, as testemunhas afirmam que não houve invasão no condomínio do qual Flávio estava e de onde teria sido sequestrado. Agora, Rose, qual é a repercussão política desse caso? A repercussão política está muito atrelada à nota, a postagem, a publicação que o prefeito Arthur Vigílio fez ontem pela manhã nas redes sociais dele. Né? Quando ele se mete, ele toma espaço nesse ambiente de uma investigação relacionada a um homicídio. Evidentemente, tem uma relação com ele, porque tem a relação afetiva dele com a esposa, a preocupação. Ele relata isso, né, nessa postagem, ele expõe esse sentimento dele, mas, no entanto, ele ocupa ele é parte da política, né? Ele é a autoridade do município. Essa autoridade requer alguns atributos e exige também alguns posicionamentos públicos muito cautelosos, cuidadosos, né? Que se posicionar, dar uma versão garantindo que aquela versão é a verdadeira e pedir para encerrar as suspeitas a respeito de um caso que começou a ser investigado é uma postura muito complicada, né? Para quem tem outras atribuições que não a de investigação de crimes, né? Contra a vida. Então, a nota dele dá essa conotação passional, afetiva, né? Acaba se metendo numa esfera que não é a do prefeito e puxando esse assunto de vez para o lado político, né? Politizando realmente essa questão em torno dele. Se colocou no meio dessa complicação toda, inclusive porque, ao longo do dia, alguns trechos dessa versão que o prefeito apresenta, inclusive traz detalhes que ainda não estavam revelados, né, na situação desse caso, quando ele publicou a nota de manhã. Essas versões elas vão sendo desconstruídas ao longo do dia, em função dos depoimentos de vigilantes, da fala do próprio delegado do caso, que durante a coletiva deu uma conotação equilibrada, né? Não acusou para nenhum lado, né? Deu as informações com muito, você viu, respeito e cuidado em relação a esse caso, cuidado que não teve nesse sentido o prefeito naquela nota. Uhum. Então, realmente, ele puxa e se coloca dentro desse campo, puxa para a esfera política. Você vê que os políticos passaram a tratar esse assunto, inclusive grupos políticos são adversários do prefeito Arthur Vigílio, habilmente, rapidamente, tomaram parte desse assunto, colocando ele como protagonista. Num caso que tem que ser investigado dentro do seu âmbito, dentro das pessoas que estão de fato. Detalhes a respeito que esclareçam, né, que tragam informações que a família precisa sobre a morte desse engenheiro, né, o Flávio. Isso não é da alçada da prefeitura, isso é a alçada da área criminal. Agora, quando você vê, Arthur, nós estamos num período que a gente fala diariamente sobre essa questão, e por isso que esse assunto está na nossa pauta hoje. Das ligações, das conversas, das atuações, das pesquisas, dos acompanhamentos, todos os preparativos para a eleição de 2020. Né? Nós estamos num período de tentativa de construção de grupos políticos, de construção de nomes, mas também no período de tentativa de desconstrução dos adversários. Isso é do jogo político, é o que acontece
e que vai acontecer até o próximo ano, né? Grupos tentando se fortalecer, nomes sendo lançados, mas paralelamente todo mundo jogando para derrubar o outro, né? O seu possível adversário. Nesse contexto, o prefeito Arthur Vigílio tem uma importância muito grande na eleição de 2020, né? Ele é quem conduz a máquina municipal, que é determinante. Ela é muito mais forte, inclusive, numa eleição municipal do que a própria máquina do governo, que é muito, muito maior, muito mais fortalecida, mas na eleição em Manaus ela tem sido muito mais importante e decisiva. Então, esse caso ele acabou tomando essa conotação política, isso é inegável nesse momento, grupos que estão se organizando para participar da eleição de 2020 iniciaram esse movimento, claramente, para mim, ontem, de desconstrução desse grupo que pode ser formado em torno do Arthur Vigílio. De fato, ele é um político, ele está antenado em todas essas questões. Acho que tomou uma medida complicada politicamente quando faz aquela postagem que é muito passional, né? Que não é da alçada da prefeitura. Exatamente. Agora você vê que um crime como esse é complicado, que exige uma série de respostas, que a gente percebe envolvimento da sociedade e a própria família, né, muito abalada, inclusive abalada com as palavras que o prefeito coloca na tentativa de defender, né, os seus, de mostrar o seu afeto à sua família, acabou dando palavras muito ruins, muito complicadas para quem acabou de perder alguém. Eu recebi mensagens de amigos do engenheiro, do Flávio, dizendo que ele não tinha um comportamento que mostrasse que tinha a conduta que o prefeito atribui a ele naquela mensagem. Então, e a repercussão, ela foi tanta, né, Rose, que vem de todas as esferas, né? A própria mãe do vice-governador e um ex-desembargador eleitoral comentaram o caso nas redes sociais, né? Sim, na minha rede social eu fiz a matéria no blog, eu compartilho nas minhas redes sociais e hoje de manhã eu vi um comentário que foi feito aqui pela Ana Almeida, ela é mãe do vice-governador, ela fala, com exceção de consumir o resto envolvendo drogas e homicídio, com alteração de cena do crime, está tipificado no Código Penal. Competência do Poder Judiciário e não do Executivo Municipal. A relação é pessoal do prefeito com a sua família, não pode usar dinheiro público para amenizar a especulação sobre o fato. Nosso posicionamento muito duro e público que a mãe do vice-governador se expõe nesse momento, quando se posiciona dessa maneira. O outro comentário que eu recebi aqui na rede social é do ex-desembargador eleitoral, que é advogado, Bartolomeu Azevedo Júnior. Ele põe quem matou e quem ajudou a ocultar o cadáver. Acho que ele põe como um questionamento, levanta um questionamento complicado, né? Se há uma suspeita que o crime aconteceu em determinado ambiente, ele levanta uma suspeita que pode ter uma ocultação de cadáver, né? Publicamente ele coloca isso, em outros comentários você vê quão complicado vai ficando o caso, que o prefeito acabou pela postagem e a forma como postou, se posicionando. Sim. Mas eu tratava também do aproveitamento político dessa questão. E aí, nesse sentido, Arthur, há uma previsão legal, inclusive, que pode dar uma conotação de maior imparcialidade em relação à investigação desse caso, da possibilidade de entrada de um promotor, que o Ministério Público do Estado do Amazonas possa, de iniciativa própria, propor que um promotor, né, acompanhe essa questão. Isso é previsto legalmente, já aconteceram outros casos bem complicados, bem polêmicos, que houve também a tomada desta medida e dava ali, com certeza, uma conotação e uma sinalização de um acompanhamento sério e de garantia para todos os lados, né, para todos os lados envolvidos, de que essa apuração vai ser rigorosamente levada a cabo no sentido de se punir quem deva se punir, inocentar quem deva ser inocentado e minimizar, por exemplo, que esse caso, ao invés de ser elucidado dentro da esfera criminal como deve merecer, possa ser usado para uma série de questões políticas, que já começou a ser usado, né? Sim, sim. Bom, a gente vai aguardar aí as investigações para trazer as atualizações ao longo da nossa coluna de política. Rose, rapidamente, tem atualizações sobre a reforma administrativa do governo Wilson Lima? A informação que eu tenho é que chegou ontem na Assembleia Legislativa, chegou de fato, como a gente havia anunciado aqui na coluna, por meio de lei delegada.
essa proposta aí, ela está dividido os parlamentares, muito embora entre eles haja uma sensação de que, ainda que incomode um pouco principalmente os mais antigos, né? Eu falei agora pela manhã, por exemplo, com o deputado Serafim Corrêa. Ele disse, não voto de jeito nenhum, lei delegada em governo algum, em qualquer ponto, em qualquer espaço, em qualquer templo. Fala que é uma coisa que fragiliza muito o poder legislativo, a relação sadia que se deve ter entre esses poderes. Então, é contra a lei delegada. E o Ilker Barreto também falou isso. O deputado Marcelo Ramos, que é deputado federal e que, evidentemente, não está exatamente nesse contexto, mas também falou comigo a esse respeito da conotação muito ruim, tanto para o governo quanto para a Assembleia, nesse momento que se vive no país, de usar essa medida da lei delegada. Agora, um detalhe importante, que inclusive foi registrado aí nos releases, no material que foi divulgado pelo governo ontem, né? O valor, a estimativa de economia para essa reforma é de 5 milhões. Né? Você vê que tem um orçamento de 15 bilhões e essa estimativa de economia é de 5 milhões. Então, isso deve dar menos de 0,01%. Então, uma medida como a lei delegada, Arthur, é uma medida assim como se você fosse usar uma arma de alto padrão, como se fosse usar um míssil, né? Um míssil para atingir 0,01% do orçamento. Então, é um míssil para ser utilizado num alvo muito pequeno. Sim. Isso deve sinalizar alguma coisa. Por que usar uma lei delegada nesse espaço, nessa questão? O ex-governador Eduardo Braga, quando usava a lei delegada, usava para manobras no orçamento bem mais complexas, né? E não que a gente esteja legitimando que essa era a alternativa melhor a ser feita, né? Mas há que se perceber esse detalhe. Então, qual é a intenção? Qual é o objetivo? A não ser que a gente não saiba ainda algum outro objetivo do governo em alteração nessa reforma administrativa e que isso venha aparecer depois, mas me parece que há uma sinalização de recado nessa relação com o poder legislativo. Vai ficar um recado, ainda que não haja essa intenção, complicado não enxergar dessa maneira, mas fica um recado muito claro de demonstração de que o executivo, que tem as suas fragilidades, as pesquisas que estão sendo tratadas, inclusive pelo próprio governo, demonstram isso, né? As pesquisas internas, consumo interno, tenta demonstrar uma força em relação ao poder legislativo. Se essa é a melhor maneira de se relacionar com o poder legislativo, mais uma vez, eu não sei, né? A gente vai acompanhando caso a caso e verificando quais são os desdobramentos, inclusive políticos, né, dessa questão. Mas eu acho que é impossível não olhar essa relação política nesse envio, nessa forma como essa reforma administrativa vai acontecer nesses 9 meses do governo Wilson Lima. Rose, obrigado pelas informações. Ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Agora em Manaus, 8h41, 8h41 na capital amazonense. A gente segue te mantendo muito bem informado no Band News Manaus desta quarta-feira. E claro, contando sempre com a sua participação por meio do nosso canal direto de comunicação. Sua mensagem de voz, a sua mensagem de texto são sempre muito bem-vindas. 993-51-9370. Forte abraço desde já para o seu Feliz que está acompanhando a nossa programação na zona norte da capital, no bairro de Santa Etelvina. A primeira cerveja com características diferenciadas das convencionais é produzida no estado. Fala, Guilherme Guedes.
A primeira cerveja derivada das leveduras de frutos regionais é produzida no Amazonas. O projeto é resultado da pesquisa de mestrado do pesquisador Luan Oronato, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Segundo o pesquisador, a intenção foi produzir uma cerveja de boa qualidade com características diferenciadas das convencionais. O estado do Amazonas registra aumento nas exportações. Fala, Tawane Costa. As exportações do Amazonas cresceram 24% no mês de agosto. Os dados são da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, CEPLANCT, e é comparado com o mesmo período do ano passado. Os segmentos que mais contribuíram com a participação econômica foram preparações alimentícias como concentrados de bebidas e motocicletas. A eleição para conselheiros tutelares. Os detalhes com Cassandra Castro. O processo eleitoral para os conselhos tutelares é realizado em todo o Brasil. No Amazonas, o pleito vai contar com o suporte do Tribunal Regional Eleitoral com a utilização de urnas eletrônicas. 145 escolas vão ser usadas como pontos de votação. Vão ser eleitos 5 membros titulares e 10 suplentes por conselho. O número de suplentes dobrou em comparação à última eleição, em decorrência da demanda. O conselheiro tutelar é a figura de ponta na defesa dos direitos de crianças e adolescentes nas comunidades. Informações de Brasília agora com Isabel Mega. A partir de agora, o trabalhador já pode optar pelo saque aniversário do FGTS. Os pagamentos começam a partir do ano que vem, mas já é possível sinalizar para a Caixa a modalidade, seja pelo aplicativo Caixa FGTS ou pelo site fgts.caixa.gov.br. Quem não fizer a opção permanece na regra anterior, a do saque rescisão, explica o vice-presidente da Caixa, Paulo Ângelo. Quem não quiser aderir ao saque aniversário não precisa tomar nenhuma providência. Quem quiser aderir, basta procurar os canais da Caixa, o site e o aplicativo FGTS. Quem aderir ao saque aniversário tem direito ao saque uma vez por ano e, em caso de demissão sem justa causa, não saca o valor total da conta. Se quiser alterar a sua opção, tem carência de 2 anos. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você que está circulando nas ruas e avenidas da cidade de Manaus. Deixa eu ver como é que está a situação por aqui. Por onde começar? Pelo desastre? Constantino Neri. Situação por ali não está nada boa para quem segue em direção ao centro da cidade. Já enfrenta problemas saindo da Torquato Tapajós, nas proximidades da Arena da Amazônia. Chega na Constantino, 2 quilômetros de retenção na altura do bairro Chapada. Não tem como você seguir. A Djalma Batista, que poderia ser uma alternativa, também tem alguns pontos de retenção, apesar do que está fluindo bem melhor do que você seguir pela Constantino Neri. No sentido Zona Norte, as duas, o trânsito flui também, mas no sentido centro é bom você evitar. Ali no viaduto de Flores, está aparecendo aqui no mapeamento uma ocorrência de trânsito. Para quem está passando por ali, seguindo pela Maripiranga Monteiro, enfrenta dificuldades para chegar ali no Parque 10, ou para quem segue em direção ao Adrianópolis ou ao bairro Aleixo. É uma via também a ser evitada. Reduziu bastante o trânsito na Avenida Pedro Teixeira. Tinha uma forte retenção que começava já quase no cruzamento com a estrada da Ponta Negra. Via liberada, tinha uma ocorrência de trânsito nas proximidades do Hemoan, do Centro de Convenções Vasco Vasques. A via já foi liberada, mas mesmo assim, essa pontinha aí no cruzamento com a Constantino Neri continua com forte retenção. Então, é paciência agora para o condutor nesta área da cidade. 8h46 agora, as quedas de energia continuam gerando prejuízos aos moradores de Manaus. Os moradores do conjunto Boas Novas, na Cidade Nova, relatam constantes quedas de energia no bairro na zona norte de Manaus. Segundo eles, as interrupções na rede elétrica acontecem desde a última sexta-feira e já causou prejuízos como geladeiras queimadas e alimentos estragados. O autônomo Joel Bentes diz que já chegou a entrar em contato com a empresa responsável pelo abastecimento elétrico na cidade, mas não teve resposta. Já ligamos diversas vezes e até agora nada, ou seja, dormimos no calor, fora que
Já queimou uma televisão aqui de casa e queimou também uma máquina de lavar roupa. Só com essas quedas de energia e nada foi resolvido até o momento. Quando liga para lá, eles falam que nenhuma ocorrência foi feita. Manda o protocolo, mas toda vez que a pessoa liga, eles dizem que nenhuma ocorrência foi feita. Então, tá um descaso só. Com 135 queixas registradas no primeiro semestre deste ano, a Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. Entre as reclamações mais constantes estão a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança abusiva nas contas de luz. O almoxarife Edilson Lima fala que paga os impostos corretamente e não tem o retorno esperado. E toda noite, quase, o transformador dispara. Aí com isso vai embora a luz quase todo dia. Colocaram um poste em frente de uma casa e aquele poste está queimando a castanha. Já chegou até a cair faísca de fogo já em frente da minha casa. E eu liguei para lá, para mandar energia. A moça disse que ia mandar ver e até agora não mandaram ver. Quer dizer, eles estão brincando com o povo. Você pode procurar a comissão para denunciar, reclamar, buscar orientação e informação relacionadas à defesa do consumidor. A Comissão de Defesa do Consumidor funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, no 4º andar da Alean e conta com 100 atendimentos diários. Em nota, a empresa Amazonas Energia diz que após o envio do protocolo de atendimento, dará encaminhamento à situação relatada pelos ouvintes. De Manaus, Gabriele Moura, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 8 horas e 49 minutos, apesar da redução do número de focos de incêndio na Amazônia, especialistas afirmam que dados não correspondem ao período de seca. A diminuição nos focos de incêndio na Amazônia se deve a um período climático atípico na região e às ações de combate ao desmatamento, segundo especialistas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que em setembro foram identificados quase 20 mil registros. O número é 19% menor quando comparado ao mesmo período do ano passado, que teve mais de 24 mil focos de incêndio. De acordo com o geógrafo da Associação para a Conservação da Vida Silvestre no Brasil, Carlos Durigan, os dados não correspondem ao período de seca. No mês de setembro e agora final de setembro principalmente, está havendo um aumento de chuvas, mas obviamente que também nós temos que levar em consideração os esforços que vêm sendo feitos, né? Aqui no Amazonas nós temos acompanhado um trabalho aí que tem sido feito nas frentes, principalmente nas frentes de desmatamento no sul do estado e na região metropolitana de Manaus. Apesar disso, ele alerta que a temperatura elevada deve preocupar nos próximos meses. Basta aí 1, 2 semanas de um período um pouco mais seco para gerar um cenário aí, né, de possibilidade de aumento novamente nas queimadas aqui ao longo de toda a região. O climatologista e ex-pesquisador do INPE, Carlos Nobre, afirma que ainda assim a devastação da floresta ocorre com desmatamentos ilegais. Então me parece que a mensagem que veio dessas ações do governo, através dos discursos das autoridades, foi muito na direção de coibir os incêndios. E com isso, os desmatamentos criminosos continuaram num nível muito elevado em agosto e também em setembro mesmo, depois dos anúncios, inclusive do presidente, de tolerância zero com o crime ambiental. Outros biomas como o Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal apresentaram alta. Os focos de incêndio no Cerrado saltaram de mais de 13 mil para quase 23 mil de agosto para setembro deste ano. Na comparação com o mesmo período de 2018, quando foram registradas mais de 11 mil queimadas, o aumento foi de 100%. De Manaus, Maurício Max, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E com o término do mês de setembro, a imprensa veiculou que, conforme o monitoramento dos focos ativos de incêndio por estado, divulgado na página do Programa de Queimadas do INPE, os dados do estado do Amazonas haviam ultrapassado a média histórica destinado ao mês de setembro. Sobre o assunto, o Comando Militar da Amazônia disse que as medidas históricas de focos de incêndio no estado são muito semelhantes nos meses de agosto e setembro, ou seja, os números de focos registrados em agosto sempre se aproximam dos números registrados neste mês de setembro. No entanto, apesar de o INPE ter registrado mais de 6 mil focos no mês de agosto de 2019, o mês de setembro, período em que a Operação Verde Brasil já estava sendo desencadeada,
registrou somente 3.026 focos, havendo uma redução de 45% em relação ao mês anterior e de 38% em relação ao mês de setembro de 2018. No domingo tem eleição para a escolha de novos conselheiros tutelares. No domingo, dia 6 de outubro, os 62 municípios do Amazonas realizam a eleição para a escolha dos membros dos conselhos tutelares para o quadriênio de 2020-2023. O conselheiro tutelar é encarregado pelo atendimento da criança e do adolescente com direito ameaçado ou violado. Ele atua no cumprimento das atribuições previstas nas legislações municipal e federal. O conselheiro tutelar tem mandato de 4 anos, com reeleição consecutiva permitida. No estado, 256 candidatos concorrem aos cargos. A importância da eleição para os conselhos tutelares é destacada pela titular da 24ª Promotoria de Infância e Juventude, promotora Nilda de Souza. Ela foi unificada, é uma eleição que está ocorrendo em todo o país, não é só para o Conselho Tutelar de Manaus, em todo o Brasil, em todos os municípios, justamente pela relevância do Conselho Tutelar na defesa e proteção dos direitos de criança e adolescente. Pessoas maiores de 16 anos e que possuem título de eleitor podem votar. Cada cidadão tem o direito de escolher apenas um representante da zona em que reside. E esta escolha deve ser feita com consciência, destaca a promotora de justiça. Você deve, dentre os candidatos, não apenas uma questão de consideração, mas verificar quem efetivamente tem o perfil para exercer o cargo e lutar e cuidar e realmente se empenhar pelos direitos das nossas crianças. O Ministério Público do Amazonas também vai atuar na fiscalização do pleito, como fala a coordenadora das promotorias da Infância e Juventude, promotora Romina Carvalho. Temos 9 promotores atuando aqui na nossa capital, fora em cada município do estado do Amazonas, então temos em todos os interiores também temos um promotor atuando. A vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Maria de Carvalho, dá um recado importante para o eleitor. Nesse dia ele deve comparecer nos locais de votação com o título de eleitor e um documento oficial com foto, lembrando que esse local de votação provavelmente não seja o mesmo que ele vota em pleito majoritário. A eleição acontece de 8 da manhã às 5 da tarde. A posse dos conselheiros tutelares será no dia 10 de janeiro de 2020. De Manaus, Cassandra Castro, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora a gente tem informações de Brasília. Pelo menos 15 unidades da Federação e o Distrito Federal aderem ao modelo de escolas cívico-militares lançado pelo governo federal no mês de setembro. Pelo menos 15 estados brasileiros e o Distrito Federal aderiram ao modelo de escolas cívico-militares, que foi lançado pelo governo federal em setembro. O balanço feito pelo Ministério da Educação aponta que em 3 das 5 regiões do país, Centro-Oeste, Norte e Sul, todos os estados manifestaram interesse na gestão. Vale destacar, porém, que no Nordeste, apenas o Ceará aderiu ao programa e no Sudeste, Minas Gerais. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a adesão foi boa e que a ação é a principal bandeira do presidente Jair Bolsonaro, que agora está sendo implementada. Eu realmente acho que a demanda que a gente percebe é muito grande, não tem esse problema não. Vamos começar pelo pessoal que está realmente mais afim, porque a gente vai começar um modelo novo, então a gente quer começar com quem realmente está com mais vontade de participar dessa nova abordagem educacional. O ministro da Educação informou ainda que vai abrir um novo período para a adesão, mas voltado para os municípios. No processo, as prefeituras terão entre 4 e 11 de outubro para solicitar a participação no modelo. E a seleção vai levar em consideração a possibilidade de mobilização de profissionais da reserva das Forças Armadas. O objetivo do MEC é instalar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023. Ao mesmo tempo, a iniciativa piloto em 2020 terá 54 escolas. É bom deixar claro que para o ano que vem, o orçamento para o programa é de 54 milhões de reais, ou seja, 1 milhão para cada escola. Esse dinheiro será investido no pagamento de pessoal, assim como na melhoria de infraestrutura, compra de material escolar, reformas, entre outras pequenas intervenções. Para participar da seleção,
os colégios públicos devem ter de 500 até 1.000 alunos. Vão ter preferência às escolas com estudantes em situação de vulnerabilidade social e com índice de desenvolvimento da educação básica abaixo da média dos estados. De Brasília, João Pedro Melo, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Tem um ouvinte aqui que está perguntando qual é o local para votação de conselheiro tutelar. A gente complementa aqui essa informação, obrigado pela interação. Para você saber qual é o local de votação, é importante acessar o site sistemas.semasc, SEMASC, sistemas.semasc.manaus.am.gov.br. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, para quem está pensando em ir morar sozinho, qual a melhor mentalidade financeira a adotar? Felipe Bueno, eu digo, se você pretende ir morar sozinho, aproveite para adotar a frugalidade como estilo de vida, tá? Porque adotar o consumismo só vai te fazer voltar para casa dos pais rapidinho, tá? Atenção se você tem o projeto de ir morar sozinho. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, é importante para sua prosperidade. Se você pretende morar sozinho, aproveite para adotar a frugalidade como estilo de vida. Não a miséria, não a privação, aquela frugalidade sábia que afasta todo tipo de excesso. Porque se você adotar o consumismo, como talvez faça aí a maioria, isso só vai fazer você voltar rapidinho para casa dos seus pais de novo ou para algum lugar bem pior. Então aproveita que você está dando esse shift, essa mudança importante na sua dinâmica de vida, né? Agora é carreira solo, aproveita e fala o seguinte: eu vou tentar viver com menos. Menos do quê? De tudo eu vou tentar viver com menos. Eu vou tentar viver com menos comida, eu vou tentar viver com menos roupa, eu vou tentar viver com menos móveis, eu vou tentar viver com menos gadgets. Lógico, eu não vou viver com menos alegria, eu não vou viver com menos experiências, eu não vou viver com menos amizades e menos relacionamentos. Eu vou enxugar, né? Por isso a gente fala a coisa da frugalidade, da simplicidade. Tudo aquilo que é de coisa material que me cerca, eu vou tentar viver com menos e vou tentar viver feliz. Toda vez que a gente faz esse exercício, sabe o que acaba acontecendo, né? Isso vale também para quem não vai morar sozinho, né? Quando a gente faz o exercício de tentar viver com menos, a gente descobre que a gente vive mais livre, mais leve e mais solto e acaba vivendo melhor. Com menos a gente acaba vivendo melhor, com menos coisas entupindo a nossa vida, sobrecarregando os nossos dias como bolas de ferro que a gente mesmo coloca nos próprios pés, né? Com menos coisas a gente vai mais longe, a gente vai mais leve e a gente pode focar naquilo que é verdadeiramente importante nessa vida, que é o quê? Os nossos relacionamentos. Você que quer prosperidade radical, não só para a sua vida financeira, para a sua vida como um todo. Vamos lá, nós temos a fórmula aqui. É fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Aqui nós vamos dar a virada na sua vida e vamos prosperar. Do mercado financeiro e os investimentos até suas contas do mês. Na Band News FM, você fica por dentro do mundo do dinheiro. Para você entender melhor, linguagem clara, longe do economês, se liga aqui. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Dos rumos do país, à qualidade de vida onde você mora. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Você ouve Band News Manaus. Agora 9 em ponto na capital amazonense, manhã de 29 graus, mas a sensação é de 33. Está muito quente mesmo para 9 horas da manhã. A gente segue atualizando as informações do seu noticiário neste dia 2 de outubro de 2019. Idosos mostram que é possível envelhecer com qualidade de vida. As informações com Cindy Lopes. Segundo o Ministério da Saúde, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, mais de 29 milhões de pessoas. Em 7 décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos e a expectativa de vida também cresceu. Segundo especialistas, a qualidade da saúde na velhice está associada à boa alimentação, atividade física, além de manter a mente estimulada com novas atividades. A Polícia Federal cumpre a primeira parte da decisão judicial que determinou a reintegração de posse da terra indígena Trincheira Bacajá, em São Félix do Xingu, no estado do Pará. A intimação pedia que os invasores deixassem a área no prazo de 7 dias,
sob pena de multa diária de R$1.000 e retirada forçada. Para isso, a Polícia Federal contou com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, do Exército Brasileiro, da FUNAI e do Ministério Público Federal. Um dos principais líderes do movimento, o presidente da Associação Terra Prometida, foi identificado e auxiliou nas negociações que culminaram com a realização de uma reunião com dezenas de ocupantes da área para informá-los dos termos da decisão e consequências de seu não cumprimento. Inicia a segunda fase de investigações sobre a saúde no estado de Roraima. Fala Alex Ferreira. A CPI instalada no mês passado na Assembleia Legislativa de Roraima investiga diversas irregularidades que vão desde contratos vencidos, falsos e locais insalubres para a atuação dos profissionais. Nessa terça-feira, os membros da comissão iniciaram a segunda fase dos trabalhos. Eles visitaram órgãos públicos e unidades de saúde em Boa Vista e municípios do interior. De acordo com o presidente da CPI, deputado Coronel Chagas, o objetivo dos trabalhos é apontar a realidade no atendimento da população que utiliza o Sistema Único de Saúde em Roraima. De Brasília, as informações agora com João Pedro Melo. O Ministério da Educação espera instalar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023. Porém, a iniciativa piloto do modelo de gestão deve ter 54 escolas em 2020. O balanço feito pela pasta aponta que na primeira parte do programa, em 3 das 5 regiões do país, Centro-Oeste, Norte e Sul, todos os estados manifestaram interesse no modelo. Além disso, um novo período para a adesão deve ser aberto entre 4 e 11 de outubro, sendo voltado para os municípios. No processo, as prefeituras devem solicitar a participação e a seleção vai levar em consideração a possibilidade de mobilização de profissionais da reserva das Forças Armadas. Agora 9h03, vamos conhecer algumas histórias de idosos que mostram sim que é possível envelhecer, mas com qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, mais de 29 milhões de pessoas. Em 7 décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos e a expectativa de vida também cresceu. Segundo especialistas, a qualidade da saúde na velhice está associada à boa alimentação, atividade física, além de manter a mente estimulada com novas atividades. A dona Maria Tavares entende bem isso. Ela faz caminhada, aula de dança, oficinas de memória e não descuida da alimentação. Eu gosto de comer peixe com salada, né? Eu gosto muito de comer fruta também. Adoro comer fruta. O aposentado José Ribamar, de 85 anos, também é um bom exemplo de idoso que zela pelo bem-estar. Gosto muito de viajar, ler bastante e cuidar do corpo, né? Saúde e alimentação. A psicóloga Simone Mendes afirma que é importante entender que o conceito de saúde e qualidade de vida para a terceira idade é diferente. A necessidade de ter um estilo de vida continua sendo o principal benefício da garantia de uma vida feliz. E algumas pessoas, por não entender isso, elas acham que o mais natural é você começar a ir deixando de fazer aquilo que você sempre gostou. E por isso que alguns idosos, com a avançada idade, eles entram na depressão. Segundo a projeção do IBGE, até 2055, o número de pessoas com mais de 60 anos deve superar o de brasileiros com até 29 anos. De Manaus, Cindy Lopes, Band News, Difusora FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Pensa Manaus. Saúde. E no dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. É por isso que no Pensa Saúde desta quarta-feira a gente fala sobre envelhecer com qualidade de vida. A gente recebe aqui no estúdio o psicólogo da Fundação Dr. Thomas, Adriano Lago. Adriano, seja bem-vindo à programação Bom Dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia aos ouvintes da Band News Difusora Manaus. Adriano, como é que o idoso pode manter a mente estimulada? A gente já viu aí alguns exemplos, né, na reportagem de pessoas que optaram por ter essa qualidade de vida diante do envelhecimento, mas como é que outras pessoas podem manter essa mente estimulada? Então, primeiro a gente tem que entender que o conceito de qualidade de vida, ele é um conceito muito subjetivo. Vai de indivíduo para indivíduo, né? Ao longo da vida a gente vai conquistando os afetos, as nossas escolhas, né? Aquilo que nos motiva e nos faz bem. Quando a gente envelhece,
não podemos deixar de perder toda essa afetividade conquistada, né, ao longo da vida. Então, se manter ativo, né, quando a gente fala em qualidade de vida, significa se manter ativo, continuar desenvolvendo as habilidades que você tinha. Claro que com o decorrer do tempo você deixa de fazer algumas e passa a fazer outras, porque a gente vai mudando, né? Essa é a vida. E continuar a fazer aquilo que você gosta, porque qualidade de vida está ligado diretamente com a questão de felicidade. Então, assim, eu preciso fazer aquilo que eu gosto, aquilo que vai me fazer bem para poder eu ter qualidade de vida. Um exemplo disso é, quando a gente envelhece, as pessoas falam, você precisa muito fazer atividade física. De fato, é importante. Mas se ao longo da vida eu não gostei, eu não pude fazer atividade física, quando eu envelhecer eu vou fazer obrigado e isso não vai me fazer bem. Então eu tenho que procurar algo que vai me estimular, seja caminhada, seja oficina das memórias. Hoje a gente tem muita novidade relacionada a estímulo cognitivo, né? Com oficinas de memória, jogos de estimulação cognitiva, que a gente pode estar fazendo para que a mente do idoso, as habilidades cognitivas dele se mantenham sempre saudáveis. Não exatamente atividade física, né? Atividade física é muito importante para a saúde, mas assim, a gente fala em qualidade de vida, a gente tem que pensar em atividade física do ponto de vista biopsicossocial. Atividade física, atividades psíquicas e as interações sociais também que são importantes. Agora, não adianta o idoso ir forçado para lá e ficar fazendo uma atividade que ele não gosta. Né? Ele não gosta. Isso que você está destacando. Exatamente, porque aí o idoso cria resistência, aí acaba se deixando ficar chateado, ficar irritado, e aquela atividade não vai proporcionar o bem-estar que ela deveria proporcionar. Então, assim, quando eu trabalho os meus idosos, quando a gente atende, eu sempre busco perguntar, o que é que você gosta de fazer? O que é que te faz bem? Caminhar, yoga, atividade laboral. Então a gente precisa focar naquilo que vai te proporcionar esse prazer, esse bem imediato. Agora, Adriano, a importância da família no bem-estar do idoso. A vida toda a gente escuta, né, que a família é a nossa base. De fato, a família é a nossa base. Quando a gente envelhece, existem famílias que modificam aquela função daquele idoso, né? Deixam esse idoso um pouquinho de lado, não percebem como ele está levando a vida, as coisas que estão acontecendo. A família tem um papel fundamental, tanto juridicamente, né, porque a gente tem a obrigação de cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, quanto do ponto de vista emocional. Então o idoso precisa se sentir acolhido, protegido, bem aceito dentro de casa, né? Porque é ali que é o convívio maior, é ali que é a segurança dele. Então a família precisa estar sempre de olho. A pior coisa é o sentimento de rejeição. De rejeição. E aí uma coisa que a gente precisa destacar, a família não pode tirar a autonomia do idoso, porque existem familiares também que protegem tanto, que tiram aquela autonomia e fazem tudo pelo idoso. Não, a gente precisa encontrar aí um meio termo, né? Eu preciso manter o meu idoso independente, autônomo, com as capacidades dele de escolha, o poder de decisão, mas eu preciso protegê-lo para que ele não possa sofrer algum abuso fora ou dentro de casa. Isso é importantíssimo, né? E você falava da questão da atividade física, de idosos que chegam nessa idade e não gostam de fazer. Então é importante, antes mesmo do envelhecimento, buscar ser ativo, buscar essa qualidade de vida para você envelhecer de forma saudável, né? Ser uma pessoa ativa. Então é importante a própria atividade física, né? Atividades que possam complementar no seu dia a dia. Hoje a gente tem uma vida tão corrida, né? A gente trabalha, cuida do filho, cuida das atividades de casa, cuida do curso, de uma série de coisas, mas não cuida de si próprio, né? Então, quando você chega em determinada idade, que você tenta buscar algo que lhe faça bem, muitas vezes você esbarra aí nessa barreira psicológica, né? O que eu sei fazer? O que eu quero fazer? Então, é bom pensar na questão da velhice há muito tempo, né? Muito antes disso. Exatamente. Hoje a gente fala muito de qualidade de vida para os idosos, né, proporcionando essa diversidade de atividades que a gente consegue enxergar. Mas nós que estamos em atividade, somos jovens ainda,
Precisamos pensar no futuro. A gente pensa que nunca vai chegar lá, né, Exatamente. Então, assim, ontem eu estava lendo uma matéria que o Dia Internacional do Idoso é um alerta para nós enxergarmos que estamos nos direcionando a essa terceira idade, né? Então, aquilo que a gente faz hoje vai se refletir amanhã. Então, precisamos, sim, pensar nessa nossa qualidade de vida. Como você disse, hoje a gente tem uma rotina muito pesada, né? Trabalho, estudo, cuidar de filho, família, casa, trânsito. São vários fatores estressantes. Cada hora no trânsito eu envelheço 2 anos. Exatamente. Então a gente é cercado de fatores estressantes, né? Nós somos cercados de momentos que nos deixam chateados, irritados. E aí o que fazer com isso? Então eu preciso, sim, pensar num plano para que eu possa estar estimulando tanto o meu corpo quanto minha mente. Vou buscar um psicólogo, Adriano. Busque. Fazer terapia, gente, tem coisa muito melhor. Importante. E tem muitos idosos, né, Adriano, que se frustram por não conseguirem mais trabalhar, né? Isso é um fator que a gente lida muito diariamente, Samara. Então, assim, de fato, quando a gente envelhece, que entra naquela etapa da aposentadoria, o idoso acaba perdendo essa funcionalidade de sair todo dia de casa para ir trabalhar, de chegar no seu setor, desenvolver toda aquela rotina. Quando ele perde isso, existem 2 formas. Ou ele exatamente entra num quadro depressivo porque ele perde aquela identidade, ele perde aquela rotina, ou então ele ressignifica tudo isso. E a gente trabalha muito para que esse idoso ressignifique. O que é ressignificar? Dar um novo sentido para a vida, né? Pegar todo aquele conhecimento que ele tem, toda aquela rotina que ele tem, e passa a produzir outras coisas novas atividades, novas amizades, novos contextos de vida. O idoso que não tem essa motivação, esse incentivo, principalmente da família, acaba ficando em casa, no quarto, naquela velha cadeira de balanço, né? E aí isso vai fazendo com que o idoso perca toda a autonomia dele, perca aquela vontade de viver, e aí a gente pode ver futuramente várias outras patologias se associando a esse idoso. Acho que muitas pessoas têm isso em casa, né? Alguém que era muito ativo, que trabalhava, e depois que se aposentou, não encontrou, não ressignificou, né, como você abordou bem isso, e entrou na questão da depressão, né? É comum isso acontecer depois que a pessoa deixa de trabalhar, ter algum quadro de depressão, e como é que a gente pode trabalhar isso para mudar esse cenário? É comum, porque veja bem, Arthur, toda perda gera na gente, ser humano, o luto, né? Não necessariamente pelo óbito, mas qualquer tipo de perda vai gerar na gente aquele luto, porque a gente está deixando de fazer ou perdendo de ter contato com algo. Quando isso não é bem elaborado, quando isso não é bem entendido, o idoso acaba sim entrando num quadro depressivo, porque na nossa vida do dia a dia, nós estamos rodeados de apegos, né? Então eu sinto apego pelo meu carro, eu sinto apego pelo meu cargo na empresa, eu sinto apego pelo meu celular, né? Então quando eu perco o meu emprego, me aposentando, né? Não tendo mais que ir todo dia, ter aquela rotina de acordar, tomar banho, sair de casa, fazer meu trabalho, eu acabo perdendo o sentido. E quando a gente não trabalha esse sentido, ou pelo menos direciona um novo sentido para esse idoso, ele acaba sim podendo entrar num quadro depressivo. E quando ele entra num quadro depressivo, ele também vai influenciar toda a família, né? Porque ele vai acabar adoecendo outras pessoas da família. Por isso que a família tem um papel fundamental no dia a dia do idoso, desse ponto de vista de observar, de motivar, de incentivar para que esse idoso continue sim, ativo, com a autonomia dele preservada, com as capacidades deles funcionais, cognitivas bem preservadas. E Nossa, é possível, viu? Né? É possível, verdade, é possível. Eu fico imaginando assim, a gente quando é jovem, já quero me aposentar. Quando se aposenta, está tão acostumado com o trabalho que quer voltar para o trabalho. Exatamente. E muitas das vezes é difícil. Hoje em dia tem empresas, né, no Brasil que contratam, né, os idosos para fazer um serviço ou outro, e até mesmo como forma de experiência. Quem é mais idoso carrega uma carga de experiência muito grande, né? E tem empresas já com essa visão de contratar quem é mais velho, mas é um pedacinho só de empresas no Brasil. É muito pequeno, né? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo essas matérias, quando eu vejo essas notícias de empresas, principalmente quando a gente tem
aqueles eventos maiores, né, que as empresas contratam os idosos para determinada situação, porque reinserem eles de novo nesse mercado, reinserem eles de novo nessa rotina, proporcionam aí várias interações, vários relacionamentos, várias questões de afetividade, e o idoso se sente de fato bem produtivo. Pode falar, nosso ouvinte final de telefone 1618 não se identificou, mas ele diz o seguinte na sua mensagem de texto: bom dia, vou aproveitar aqui que vocês estão falando de idoso, porque eu sou idoso e gosto de fazer viagens de aventura. Eu ando muito de moto, eu estou precisando de um patrocinador. Eu já fui ao Peru de moto, eu já fui até Pequim, não sei. Aqui na região de Iranduba, já passei Manaus Porto Velho de moto e agora estou programando para dezembro fazer uma viagem para Minas Gerais e depois subir para o Nordeste, mas eu preciso de patrocinador. É um aventureiro esse idoso aqui, é bom, né? Ficar se programando, né? Exatamente, a gente precisa se programar para poder as coisas acontecerem de forma correta, de forma como a gente pode visualizar, né? E distribuir o nosso tempo. Isso é muito importante. O nosso outro ouvinte, seu Felício, ele disse que tem 72 anos. Ele está dizendo que terceira idade que nada. Ele está com toda a força e realmente. Seu Felício sempre participa aqui da nossa programação e ele disse que está com gás todo ainda. Na verdade, a gente consegue visualizar os idosos com mais disposição, mais ativos do que muitos outros jovens, né? Onde é que o idoso, a família pode encontrar aqui em Manaus locais para fazer esses tipos de atividade, ou pode aproveitar a casa, a residência, a rua? Hoje, em Manaus está crescendo muito o número de lugares que oferecem essas atividades aos idosos, né? Então a gente vê, no Parque Municipal do Idoso tem muita atividade, tem um leque de opções para que o idoso possa ir e faça aquilo que gosta, né? A Prefeitura de Manaus hoje proporciona esse objetivo, né? O idoso se manter ativo. Existem hoje também igrejas que oferecem esses grupos de apoio, oficinas de memória, clube de mães, né? Centros de convivência. Todos esses lugares hoje já pensam e proporcionam, oferecem a essa população atividades que contribuem tanto com as relações sociais quanto com a qualidade de vida. Basta chegar lá, fazer um cadastro, levar o idoso, como é que é? Isso, precisa chegar nesses locais, né, se informar na recepção, precisa fazer o cadastro. Tem alguns lugares que, dependendo da atividade que esse idoso vai submeter, por exemplo, no Parque do Idoso, as atividades de intensidade moderada precisam de um exame cardiológico, precisam de um laudo médico direitinho, para comprovar que esse idoso é apto a desenvolver tais habilidades, tais atividades. Para finalizar aqui o nosso ouvinte, hoje a gente tem bastante participação, os idosos participando. A Adelaide, aqui do centro, ela está dizendo principalmente ter muita paciência, amor e carinho com os idosos, né? Que eles precisam desse carinho, e quem está já na fase para envelhecimento vai sentir na pele essa emoção, quanto faz falta, né? Esse respeito, esse carinho. Eu costumo dizer que a paciência a gente precisa ter todos os dias de nossa vida, desde quando se nasce até quando se dá o último respiro, né? Porque sem paciência a gente vai viver estressado, irritado, e aí vai desencadear vários outros fatores no nosso organismo. Então, sim, é muito importante que aquelas pessoas que rodeiam esses idosos tenham essa visão de respeito, comprometimento, paciência, carinho, porque isso é afetividade. Essa sensação vai despertar no idoso emoções que são favoráveis e contribuem para a sua qualidade de vida. A gente conversou aqui no Band News Manaus Saúde, né, no Pensa Manaus Saúde, com o psicólogo da Fundação Dr. Thomas, Adriano Lago. Adriano, muito obrigado pela sua participação. Fica aí o convite para outras oportunidades. Eu agradeço, Arthur, agradeço, Samara. É muito importante a gente tocar nesse tema, falar e conversar para que todo mundo tenha uma visão melhor sobre o envelhecimento, sobre qualidade de vida, porque a gente se programe, porque nós queremos chegar até lá, né? Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, bom dia. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você.
Bem-vindo a bordo e continua a maratona de perguntas e respostas do Sua Viagem. Mande sua dúvida de viagem para suaviagem@bandnewsfm.com.br, que até o fim de outubro eu vou tentar zerar a minha caixa postal. Hoje eu vou viajar na viagem do Vitor, ouvinte da Band News FM Rio de Janeiro, que quer saber como ir do Rio a Barra Grande do Piauí, a praia de que eu tanto falo aqui, e quantos dias ele deve ficar por lá para aproveitar. Muito bem, Vitor. Começando pela resposta simples, que é quantos dias você precisa ficar por lá. Olha, você pode tirar um dia para fazer um passeio de barco pelo Delta do Parnaíba, pode até tirar outro dia para fazer um bate-volta ao Parque Nacional das 7 Cidades, que fica no interior do Piauí, mas o propósito principal de uma viagem à Barra Grande do Piauí é descansar ou fazer kitesurf, ou as duas coisas. E para essas duas atividades não tem limite de dias, quanto mais melhor. Dada a distância e a dificuldade de chegar, eu não sairia do Rio para ficar menos do que 5 dias lá no Piauí. Uma semana me parece uma permanência bem bacana. E se você ficar essa semana, pode aproveitar o acesso mais fácil que existe à Barra Grande, que é o voo semanal que tem todo sábado, a Parnaíba, via Campinas, da Azul. Outras opções são voar a Teresina, via Brasília, que provavelmente vai ser o voo mais barato. Mas, atenção, Teresina está a quase 5 horas de viagem de Barra Grande. Dá para ir de ônibus, são bem confortáveis, inclusive do Expresso Guanabara, a passagem custa R$100 por trecho. Já um transfer privativo vai sair entre R$700 e R$800 por trecho, o que encarece bastante a viagem. A terceira alternativa é voar a Jericoacoara via Belo Horizonte. O transfer do aeroporto de Cruz, onde chegam os voos de Jeri, até Barra Grande sai em R$650 por trecho. Mas se você combinar a viagem entre Jeri e Barra Grande, pode encaixar aí para aproveitar os transfers compartilhados regulares da agência Rota Combo, que acontecem 3 vezes por semana e custam R$115 por passageiro por trecho. Vai por mim! Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Nove da manhã e 24 minutos. Os desdobramentos políticos da Operação Patrinos no município de Coari. A gente tem informações ao vivo da redação com Cindy Lopes. A Câmara Municipal de Coari recebe um pedido de afastamento e cassação de mandato do prefeito Adail Filho e do primo dele, presidente da Câmara, Keiton Batista. O pedido recebido pela casa é assinado por uma pessoa do município. Segundo o regimento da Câmara, a denúncia pode ser feita por qualquer cidadão com exposição dos fatos e indicação das provas. A prisão do prefeito também foi prorrogada por mais 5 dias, bem como a dos outros suspeitos que foram presos durante a Operação Patrinos, que investiga um esquema de corrupção que teria movimentado mais de R$100 milhões em fraudes de licitações. Manaus vai contar a partir de hoje com uma nova unidade da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher na Zona Sul da capital. É a terceira unidade da Polícia Civil voltada exclusivamente para o atendimento de mulheres vítimas de violência no âmbito da Lei Maria da Penha. A delegacia funciona na Avenida Desembargador Felizmino Soares, número 155, no mesmo prédio onde funcionam a 1ª Seccional Sul e o 2º Distrito Integrado de Polícia. O Equador anuncia que vai deixar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, em janeiro do ano que vem. Segundo o Ministério de Energia e Recursos Naturais Não Renováveis do país, a medida foi tomada em função dos problemas financeiros enfrentados pelo governo do presidente Lenín Moreno. O Equador é o menor membro da organização e produz cerca de 531 mil barris de petróleo bruto por dia. Essa será a segunda vez que o país deixa a organização. Band News FM.
São 8h27, hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica hoje vai falar sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro vai lançar amanhã, Barão, no Palácio do Planalto, uma mega campanha publicitária em torno do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Portanto, a partir de alguns dias nós vamos começar a ver na TV, ouvir em rádio, propagandas a favor do pacote anticrime do Moro. A campanha chega com certo atraso, Barão, porque o pacote já está em discussão faz tempo na Câmara dos Deputados e até já sofreu modificações, né, feitas pelo grupo de trabalho criado para analisar as ideias propostas pelo Moro. Mas você tinha antes a reforma da Previdência, depois a crise escancarada entre o Bolsonaro e o Moro, agora aparentemente contornada. Então a campanha foi sendo adiada. Amanhã será lançada em torno dos pontos considerados vitais pelo ministro da Justiça. O primeiro deles, Barão, é explicitar na lei que uma pessoa deve ser presa depois que foi condenada num tribunal de segunda instância. Ou seja, primeiro a pessoa é condenada por um juiz e depois ela recorre a um tribunal superior e também é condenada por essa segunda corte, um tribunal de justiça ou um tribunal regional, federal. É uma ideia polêmica, né, Barão, que vem sendo discutida no Supremo Tribunal Federal há muitos anos, né? Provavelmente na próxima semana o Supremo retoma essa discussão. Muitos juristas consideram inconstitucional a prisão depois de segunda instância, consideram que teria que ter uma modificação na Constituição, né, para que essa prisão seguisse valendo, portanto um tema bastante polêmico. Segundo ponto, Barão, o ministro defende que uma pessoa condenada por um tribunal do júri comece a cumprir a pena de imediato. Hoje, essa pessoa pode levar o caso a tribunais também superiores, depois dessa condenação pelo tribunal do júri, o que vai protelando, né, o cumprimento da pena. E, em terceiro lugar, o ministro se bate contra a saída de presos de alta periculosidade da prisão em dias como Natal, Dia das Mães e dos Pais, etc. A propaganda, Barão, vai ilustrar tudo isso, todos esses três pontos, que são os pontos mais centrais na visão dele, com depoimentos, vai ilustrar tudo isso com depoimentos dramáticos de vítimas da violência. Por exemplo, um filho cujo pai foi assassinado e o criminoso, condenado por um tribunal do júri há muitos anos, segue até hoje solto pelos recursos que vai apresentando a tribunais superiores. Então tem um exemplo real para cada um desses três pontos. Muito bem, Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Até lá, Mônica. Até lá, um beijo, Barão. Beijo. Até amanhã. Arthur, nosso ouvinte, Conceição Valois, trouxe aqui a mensagem dela, uma mensagem de voz, falando desse período que ela está vivendo, do idoso, e das atividades que ela procura fazer para sair da ociosidade, sair da tristeza. E a gente já riu que só, né? Com o que ela falou aqui, a gente vai dividir esse depoimento da Conceição Valois com os demais ouvintes da Band News Difusora FM. Bom dia, meu nome é Conceição Valois. Olha, esse negócio da terceira idade, essas coisas, isso realmente é uma coisa muito difícil. Eu, quando faço aniversário, eu fico triste, só que o meu filho mais novo, ele já sabe que eu não gosto. Não, vamos sair, vamos comer pizza por mim, eu ficava trancada no meu quarto, porque eu fico triste porque eu fico mais velha. E o que eu aconselho às pessoas é a pessoa não se deixar cair, olha. Eu faço curso de inglês e eu tenho amigas que são da minha idade, a gente sai para o supermercado junto. Eu não sou de sair de noite, não. Mas eu ocupo minha cabeça com várias coisas, atividades, e eu moro só. E eu não tenho tristeza e nem sinto velhice, entendeu? O termômetro é quando você sai na rua e o pedreiro ainda mexe com você, né? O dia que não mexer, acabou, né? Então, acho que a gente tem que fazer assim, ocupar a sua mente. Não se entregar em depressão e se sentir alegre e jovem, não se sentir velho. Velhice está na cabeça da gente. Bom dia, um bom trabalho. Bom dia, Conceição. Parabéns, Conceição Valois. Parabéns mesmo. Quer que dizer bom, que né? O termômetro é esse, né? Quando a gente sai, se o pedreiro mexeu, é porque a gente tá com tudo em cima ainda. Opa, dá o caldo. Que é isso, gente? Essa Conceição é uma figura. Conceição Valois, ouvinte da Band News Difusora FM. Que bom, né? Uma iniciativa, faz curso de inglês, faz tudo. É uma mulher ativa, né? Não deixa que a velhice abata, né, e deixe com que ela fique ruim, se sinta mal, né, mas sim deu a volta por cima, ressignificou
como falou aqui o nosso psicólogo que destacou esse assunto. E é importante isso, né? Se manter ativo, e claro, com o apoio da família, melhor ainda, né? E jogar essa tristeza do lado, né? Logo no começo ela disse, no meu aniversário sempre fico triste, o filho vem, quer levar para um restaurante, quer levar... E o idoso fica ali, né? Não, gente, vamos alegrar, ainda mais no dia do aniversário. Não tem que ficar triste porque está ficando mais velho, tem que ficar triste porque está vivo, ainda está contribuindo, ainda está fazendo gente feliz, nem que seja alguém da sua família, da sua vizinhança. A gente tem que se colocar também muito à disposição. Mas valeu pelo depoimento, essa Conceição. Forte abraço, Conceição. Agora, 9h31. A gente muda esse clima aí para falar aqui de uma reportagem que a Band News fez, destacando que não houve aí indícios de invasão, como afirma delegado sobre o caso Flávio registrado em condomínio de luxo na Ponta Negra. Cerca de 11 pessoas prestam depoimento no inquérito que investiga o homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que teve o corpo encontrado em um terreno no Tarumã, zona oeste de Manaus, na tarde de segunda-feira. Segundo as investigações da Polícia Civil, não há indícios de que tenha ocorrido invasão ao condomínio Passaredo, onde a vítima estava com outros 4 homens. O delegado que investiga o caso, Aldenei Góes, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, comenta que a investigação trabalha com base na declaração de testemunhas e desconsidera a invasão de um grupo armado no local. A invasão que foi relatada pelas pessoas, nós fomos ouvir cada um, nós ouvimos até agora 5 seguranças e não encontramos indícios de que possa ter ocorrido uma invasão. Não ainda descartamos, pode ter ocorrido também um acesso autorizado. Então nós começamos agora a trabalhar com acesso autorizado. Ainda segundo a polícia, as imagens de segurança foram prejudicadas por um temporal e estão sendo recuperadas para auxiliar nas investigações. De acordo com o delegado, ninguém ainda foi preso. Qualquer informações em relação a suspeitos nesse momento pode prejudicar. As informações sobre isso, fornecer dados, pode acabar gerando problemas na investigação. As perícias técnicas foram requisitadas para a realização no local onde o corpo da vítima foi encontrado e na casa onde ocorreu a festa, assim como o exame de necrópsia no corpo da vítima para saber as causas da morte. Para o advogado da família de Flávio Rodrigues, Helder Silveira, houve uma confusão no local da festa e a morte do engenheiro não foi planejada. Tem relato de moradores da confusão, tem vídeo da confusão, tem um vídeo de uma pessoa esfaqueada dentro. Então, o próprio síndico diz no áudio, existiu uma nota do condomínio Passaredo que não existiu invasão. Eu tenho conversas no grupo de WhatsApp das pessoas dizendo, gente, eu soube que foi uma confusão, o morador agrediu um visitante com 2 facadas. Acho que ninguém ali era criminoso. Ninguém tinha intenção de matar ninguém ali. Aconteceu algo que saiu do controle e alguém fez alguma besteira e quando viram já estava feito e tentaram mascarar. Em nota divulgada nas redes sociais, o prefeito Arthur Neto disse que a casa de Alejandro, onde ocorreu a festa em que Flávio estava, foi invadida na noite do último domingo por 2 homens encapuzados que cobravam dinheiro a uma das pessoas que estavam na casa. De Manaus, Alan Viana, Band News Difusora FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. A Polícia Civil informa que as investigações do caso seguem sem prazo para conclusão e as testemunhas devem continuar com os depoimentos. Posicionamento, a gente ainda aguarda um posicionamento da Prefeitura em relação a este caso. A gente já enviou um e-mail, estamos aguardando. E o Amazonas registra aumento nas exportações. Cresce o número de exportações no mês de agosto no Amazonas. O faturamento de 250 milhões de reais é 24% maior que o mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, CEPLANCT. Preparações alimentícias como concentrados para bebidas e ainda motocicletas foram os que mais contribuíram com a participação econômica, representando juntos 45,13%. Fora da capital, Presidente Figueiredo foi o maior município exportador. Os principais destinos dos produtos foram Colômbia e Estados Unidos. O gerente executivo do Centro de Negócios do Amazonas, Marcelo Lima, considera que os números representam um avanço na economia. Esse acréscimo, isso daí é uma mostra de que o estado do Amazonas, as exportações do estado do Amazonas, é um indicador de que a nossa economia está
está respondendo, esperando a crise, né? Onde as nossas exportações estavam abaixo, né? Em contrapartida, as importações do Amazonas registraram uma queda de 7,30%. A diminuição foi ocasionada pela queda nas atividades industriais e pelo resultado negativo das vendas do comércio varejista. Segundo o assessor técnico da Seplant, Alcides Saguioro, a situação reflete nas contratações. A maior parte dos produtos importados, eles são para abastecer principalmente o polo de informática e eletroeletrônica. Então, esse mês a gente assistiu uma queda nas importações. É um mau sinal, geralmente, na questão de produção e emprego. Se a gente está importando pouco, significa que está tendo pouca demanda. Na análise por município em relação ao comércio, Manaus lidera as compras e vendas, seguido por Presidente Figueiredo. De Manaus está o Wani Costa, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 9 da manhã e 37 minutos, pesquisadores isolam leveduras com potencial para produção de cerveja de frutos da Amazônia. A primeira cerveja derivada das leveduras de frutos regionais é produzida no Amazonas. As leveduras são micro-organismos que fazem a fermentação da cerveja. O pesquisador Luan Oronato foi o responsável pela produção da primeira cerveja derivada das leveduras dos frutos regionais araçaboi, cupuaçu e cacau. A produção foi feita a partir da fermentação de leveduras isoladas das 3 espécies de frutos e resultado da dissertação de mestrado do pesquisador. Ele diz que a intenção foi produzir uma cerveja diferenciada das comuns, valorizando a biodiversidade amazônica. Aí nós fizemos a cerveja com essas leveduras, porque até então a maioria das leveduras são leveduras vindas de outras regiões do mundo, né? Principalmente Estados Unidos, Alemanha, Bélgica. Foi ter um insumo regional mesmo. Como a levedura é uma levedura diferente, por ela ter sido extraída aqui, né? Com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, o pesquisador isolou linhagens de leveduras principais responsáveis pela fermentação alcoólica, com potencial de produção artesanal e industrial. Para o especialista em cervejas Patrick Gomes, o resultado do trabalho é importante para o crescimento do mercado cervejeiro no estado. O Amazonas precisa se destacar no cenário cervejeiro, artesanal, principalmente na utilização dessas matérias-primas, seja ela raiz, seja ela uma fruta ou qualquer outro vegetal local para poder ter destaque no cenário, inclusive nacional. Nos últimos anos, o mercado de cerveja tem aumentado em todo o país. O Brasil já é o 3º maior produtor da bebida, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. De Manaus, Guilherme Guedes. Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Inicia a segunda fase de investigações sobre a saúde de Roraima. As denúncias investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde vão desde contratos vencidos e locais insalubres para a atuação dos profissionais. A comissão foi instalada no mês passado na Assembleia Legislativa de Roraima. Nessa terça-feira, começou a segunda fase dos trabalhos, que consistem em visitas a órgãos públicos e unidades de saúde. O presidente da CPI, deputado Coronel Chagas, comenta sobre as denúncias recebidas na comissão. De que haveriam profissionais de saúde recebendo sem trabalhar, ou então que estariam no mesmo horário em lugares diferentes. A CPI está verificando isso. O contrato da Secretaria de Saúde prevê a utilização de profissionais de saúde em 38 unidades do estado. O relator, deputado Jorge Everton, afirma que os integrantes da comissão irão visitar todos os hospitais de Roraima. Verificar se o contrato está sendo cumprido da forma adequada, se a prestação do serviço está adequada à sociedade. E tudo isso vai ser embasado no nosso relatório. É imprescindível a ida em todas as unidades de saúde. A paciente Ângela Trindade reclama da falta de atendimento em um hospital de Boa Vista. Estou desde quinta-feira aqui, não veio nem o médico bater nenhuma ultrassom, transvaginal, nada para ver como está meu mioma. Só estou tomando medicamento e soro. Coronel Chagas comentou sobre a realidade de atendimento da população que utiliza o Sistema Único de Saúde em Roraima. O presidente da CPI fala sobre os serviços realizados nessa terça-feira. Verificando efetivamente quais os profissionais de saúde, quais os médicos que estão lotados nesses lugares, quais são as escalas de serviço e verificando a frequência deles, o trabalho que estão realizando. O objetivo da CPI é apurar irregularidades que eventualmente são denunciadas, contribuir também para a melhoria e prestação de serviço de saúde a
todos os roramentos. Os membros da CPI foram recebidos pelos responsáveis das unidades, que, de acordo com a comissão, contribuíram com informações e documentos solicitados. De Manaus, Alex Ferreira, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Que prazer, né? Poder estar aqui na 10 toneladas. Se você... A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e Orlando, nos Estados Unidos. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Você que está pensando em montar um negócio não pode perder a Feira de Franquias Franchise for You Manaus, que será realizada no próximo dia 10 de outubro, das 9 às 20 horas, no Hotel Quality Manaus. Serão quase 100 marcas de diversos segmentos e valores de investimento. Acesse o site www.franquias.com.br e faça sua inscrição gratuitamente. Anotou? www.franquias.com.br. 9 da manhã em 42 minutos, a Procuradora-Geral de Justiça, Ledamara Nascimento Albuquerque, e os promotores de justiça do Grupo de Atenção Especial de Repressão ao Crime Organizado ouvem os suspeitos presos na Operação Patrinos, que investiga o suposto esquema de corrupção dentro da Prefeitura Municipal de Coari. Em decorrência das atividades, já foram intimadas a prestar depoimento mais 3 pessoas, fora os 4 presos pela operação. Foram ouvidos o empresário Alexuel Rodrigues, sócio da empresa AMS Rodrigues, e o sargento da PM, Fernando Lima, presos na semana passada durante a operação do Ministério Público do Amazonas. O Senado Federal aprova a reforma da Previdência por 56-19. A proposta ainda precisa passar por uma segunda avaliação na casa para começar a valer. A expectativa, ainda tem a canetada lá do presidente também, né? Depois de aprovado, aí vai a sanção do presidente. A expectativa é de que o texto seja analisado novamente no dia 15 de outubro. Muita gente festejando, principalmente os parlamentares, correram para as mídias sociais para dizer que conseguiram pelo menos salvar o abono salarial que estava sendo cortado aí nessa reforma da Previdência. Hoje o trabalhador em todo o país que ganha até 2 salários mínimos tem o direito a um abono salarial no valor de 1 salário mínimo por ano, né? Estavam querendo cortar aí, mas eles conseguiram salvar essa proposta aí nessa reforma. A seleção masculina de vôlei derrota a Austrália por 3-0 e conquista a segunda vitória da Copa do Mundo disputada no Japão. O Brasil volta à quadra na sexta-feira contra o Egito a partir das 5 da manhã, horário Manaus. E ele tá chegando. Buemba Buemba, com José Simão. Fala, Simão! Cadê o Simão? Buenos dias, Barão! Acorda macacada! Aê, todo mundo feliz! Presidente Simão na área. Ô Simão, você tem hoje um aviso à nação, presidente? Opa. Sim, meu caro Barão. Aviso geral à nação. A partir de agora, está terminantemente proibido fazer trocadilho com Jesus por causa da Grêmio e por causa do Flamengo e Grêmio na Libertadores. Ah, é o técnico do Mengão, né, Simão? Então está terminantemente proibido fazer trocadilho com Jesus por ordem do senhor excelentíssimo presidente da República. Jair, eu só quero ver qual é a camiseta que
que o Bolsonaro, o Mick Jagger, vai vestir hoje. Bozo Jagger, não me apronte. Se ele vestir do Grêmio do Flamengo, o bicho vai pegar, né, Simão? Opa! Ô Simão, Simão, e qual é o pensamento do dia? Tem aquela música nova, é da Isa, né, Carlinha? Vamos É lá. motivacional. Isso. Ah. Morrer é igual dormir. Só que não tem que levantar para fazer xixi. É motivacional. Inspiradora, né? Coisa bonita pra essa quarta-feira, né? Uma coisa maravilhosa. Morrer é igual dormir. Só que não tem que levantar para fazer xixi. Ô, Simão, sabe com a idade, né? Sabe aquele xixi das Sei. meias? É um inferno, né? Você tem que puxar o edredom, levantar, botar o chinelo, a sandália. Não tropeçar em nada. Não tropeçar em nada, ir tonto até o banheiro. Exatamente. E mijar fora do vaso. E depois ficar sem sono. Depois perde o sono. É horrível. Então, quando você morrer, não vai ter nada disso. Tá vendo só que maravilha? E o pessoal reclamando, né? Pronto. É motivacional. Nossa. Ô, Simão, e temos predestinados também pra hoje? Tem a primeira predestinada, que é assessora de imprensa das indústrias de cana-de-açúcar. Renata me liga. Porque a pessoa... Minha filha, você vai se chamar Renata me liga. Vai ser assessora de imprensa e vai passar o resto da vida falando me liga. Aqui, ó, é verdade, hein? Olha Renata só. me liga, tudo junto não aqui, de ó. piada, não. Jornalismo puro. Aqui né? é sério. Olha E só. assessora de imprensa tem que ser fofa, né? Tem que ser bacana, poxa vida. Veio formiga no meu açúcar. Me liga. A caipirinha deu ruim. Me liga. Agora eu fico imaginando, né? Qual é o seu nome? Me liga. Não, eu vou te ligar. Mas não fala qual é o seu nome. Me liga. Mas gente, eu quero saber seu sobrenome. Ai, Jesus, me Então liga. Me liga. Tô atrasado pro Pilates. Bom Pilates, presidente. Hasta amanhã, né, Simão. Valeu. 9h48, o tratamento prolongado com reposição hormonal pode causar o câncer de mama. A vendedora Cristina Carneiro tem restrições médicas para fazer reposição hormonal com o objetivo de aliviar os sintomas da menopausa. Entrei na menopausa já faz uns 4 anos e eu nunca pude tomar anticoncepcional porque eu já tive um nódulo no seio e há 3 anos atrás eu tive pólipo no útero. Então o médico me proibiu terminantemente de fazer reposição hormonal. A consultora de vendas, Osélia Mendes, já vive outra realidade. Ela precisou fazer uma histerectomia, que é a retirada parcial ou total do útero, e depende da reposição hormonal para ter uma melhor qualidade de vida. Ela relata o que sente quando deixa de tomar a medicação. Quando eu não tomo ele, eu sinto calor, suor muito no rosto, um calor no rosto, tonturas, pressão que desregulariza, e assim que eu tomo, volta tudo normal. A reposição hormonal é uma das principais indicações para atenuar os sintomas da menopausa, mas deve ser usada com critérios. Uma pesquisa recente, divulgada em um estudo elaborado por cientistas da Universidade de Oxford, alerta para o perigo do uso prolongado da terapia combinada de estrogênio e progesterona. De acordo com a pesquisa, entre as mulheres que nunca recorreram à terapia hormonal de qualquer tipo, 6,3% desenvolveram câncer de mama entre as idades de 50 e 69 anos.
anos, em comparação a 8,3% das que se submetem a este tratamento por 5 anos diariamente. A gerente de mastologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, Ilka Espírito Santo, também alerta para os riscos do tratamento prolongado. E as mulheres que foram submetidas à terapia hormonal por mais de 5 anos, na terapia hormonal associativa, ou seja, quando você usa o estrógeno e a progesterona, você aumenta o risco dessa mulher a desenvolver câncer de mama. Mas a mastologista enfatiza que existem vários tipos de terapias hormonais e que a mulher que passa por este tratamento tem que redobrar ainda mais os cuidados com as mamas. Não existe uma contraindicação para que a mulher faça reposição hormonal. Existem critérios para a indicação dessa reposição. E a paciente que faz a reposição hormonal, ela deve efetivamente fazer um controle rigoroso das mamas. O mês de outubro é de conscientização contra o câncer de mama. Todas as mulheres a partir dos 40 anos devem realizar o exame de mamografia anualmente, além de fazer o autoexame sempre após a menstruação. Aquelas que já estão na menopausa precisam escolher um dia por mês também para realizar o exame das mamas. De Manaus, Cassandra Castro, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 9 horas e 52 minutos, faltando 8 minutinhos para as 10 horas da manhã. O tratamento prolongado com reposição hormonal... Já falamos sobre isso. É o de câncer. Agora vem a Isabel Mega, gente, eu estava aqui no maior papo falando de coisas aqui, principalmente do Flamengo, porque é só o que eu escuto aqui. É o Patrick e o Arthur falando, gente, o Flamengo. Quanto tempo o Flamengo não ganha, não joga numa Libertadores, vai pra final, hein? 35 anos. Olha, ele tá assim, sabendo de tudo, Patrick. Pense numa pessoa que torce pro Flamengo como ninguém. Vou secar, vou pegar meu secador. Espero que não vá embora energia lá para casa para atrapalhar na hora do secador. E a gente vem falando de Brasília. O dinheiro do saque aniversário do Fundo de Garantia, o FGTS, está liberado a partir do ano que vem, mas o trabalhador já pode aderir à modalidade. O dinheiro do saque aniversário do FGTS começa a ser liberado somente a partir do ano que vem, mas o trabalhador já pode indicar para a Caixa que quer aderir à modalidade. Há 2 modos de fazer isso, pelo aplicativo Caixa FGTS ou pelo site fgts.caixa.gov.br. O banco organizou um calendário de saques para 2020 de acordo com a data de nascimento. Nascidos em janeiro e fevereiro, por exemplo, sacam o dinheiro de abril a junho do ano que vem. Para os aniversariantes de março e abril, o recurso está liberado entre maio e julho. Somente quem nasceu em novembro e dezembro terá que esperar até 2021 para sacar o recurso. Quem não fizer a opção permanece na regra anterior, a do saque e rescisão. O vice-presidente da Caixa, Paulo Ângelo, explica. Quem não quiser aderir ao saque aniversário não precisa tomar nenhuma providência. Quem quiser aderir, basta procurar os canais da Caixa, o site e o aplicativo FGTS. Quem aderir ao saque aniversário tem direito ao saque uma vez por ano e, em caso de demissão sem justa causa, não saca o valor total da conta. Se quiser alterar a sua opção, tem carência de 2 anos. O trabalhador pode solicitar o crédito em conta independente do banco. O percentual de saque varia conforme o saldo que o trabalhador tem na conta. A esse percentual se soma uma parcela fixa. Por exemplo, quem tem um saldo de R$ 500 a até R$ 1.000 pode sacar 40% do valor, mais uma parcela fixa de R$ 50. A partir de 2021, esse calendário todo muda. A liberação do dinheiro vai ser feita sempre no mês de aniversário do trabalhador e ele pode escolher se quer que o valor seja disponibilizado no 1º ou no 10º dia do mês. O dinheiro fica disponível por 3 meses. De Brasília, a Isabel Mega, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. O mercado pet tem alta no país e deve chegar a mais de 36 bilhões em faturamento este ano. Em todo o país existem mais de 130 milhões de animais de estimação, segundo o IBGE. Só no Amazonas são mais de 800 mil cães e aproximadamente 380 mil gatos, além de peixes e aves. E com tantos bichinhos por aí, o mercado pet está crescendo em larga escala. Cerca de 6% do faturamento do setor no país está na região norte, aponta o Instituto Pet Brasil. Com a alta procura, a médica veterinária Ludmila Andrade inovou o serviço com o atendimento a domicílio. A
maioria das vezes são as pessoas que não têm como sair de casa para levar o pet para consulta, ou porque fica no trabalho o dia inteiro, ou porque realmente não tem como se locomover para levar, né? Não tem carro, por exemplo, ou porque de repente o animal é muito grande, ou já é um animal que não gosta de sair de casa, como por exemplo os gatos, então... A professora Shirliane Gomes é dona do Zeus, um cão de 4 anos de idade. Ir ao pet já é rotina na vida do animal. Sempre que eu posso, eu levo o meu cachorro, tem que levar para tosar, dar um banho, as vacinas, tem que estar com elas em dias. Eu não sou o tipo de dona de cachorro, tipo, que enfeita ele todo, que compra roupa, essas coisas, mas eu procuro o básico pro meu cachorro para manter ele saudável, para manter ele limpo. O médico veterinário Alfredo Linhares aponta alguns cuidados que os donos precisam ter. Hoje em dia os animais eles não são mais animais de estimação, agora eles fazem parte da família, né? São membros da família. Então a gente está tendo essa mudança. Como a gente traz esse animal para dentro do nosso lar e para o nosso convívio ali diário, a gente pode estar trazendo para dentro de casa também algumas doenças, né? Então é importante que o seu animal, desde de filhotinho, seja acompanhado por um médico veterinário que vai estar fazendo um protocolo de vermifugação e de vacinação, tá? Para prevenir todos esses tipos de doenças que você pode estar trazendo para dentro de casa junto com o seu animalzinho. Este ano, o mercado pet deve chegar a mais de 36 bilhões em faturamento, um aumento de 5,4% em comparação com o ano passado. A participação do setor representa 0,36% do PIB brasileiro. De Manaus, Cindy Lopes, Band News, Difusora FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, outro dia a gente respondia a dúvida de um ouvinte e ela dizia o seguinte, basicamente ela dizia que ela estava fazendo pilates num lugar e com uma determinada professora, diferente daqueles outros lugares por onde ela já tinha passado. E que ela estava sentindo que não estava evoluindo. Como ela tem o histórico, tem o passado e tem uma consciência corporal já naquela atividade, e como ela gosta do pilates, a gente respondeu tudo a ela, né, enfim, específico sobre o que ela estava perguntando, mas a gente ficou com essa questão aqui. Quanta gente, por alguma questão externa ou provocada por terceiros, acaba abandonando uma atividade física, né? De repente a pessoa gosta de nadar, mas mudou de academia, não sei o quê, o professor não é exatamente aquilo que ela esperava. E não é que o professor é ruim ou é bom. Não, de repente não rola, né? De repente você vai e a pessoa funciona um monte para um determinado aluno e para você não. E assim, não é raro a gente ouvir, desisti, porque não deu. Aí eu procurei, fui. O que a gente pode dizer para essa pessoa não desistir, né? Às vezes ela muda a modalidade, ela fica pulando de galho em galho, não se encontra nunca mais, e ela sabe que tem uma ali só esperando ela voltar para que seja bem sucedida, né, essa relação. Eu acho que esse tipo de questionamento, Renata, ele cabe para todo mundo, né? Quem pratica, quem não pratica, quem está procurando alguma atividade para fazer, que é o seguinte, às vezes você faz uma aula, como a gente estava comentando, de Pilates, com uma professora que você ama e você se apaixona pelo Pilates. E às vezes você faz a aula de Pilates com um professor que você não gosta do Pilates. Tem a ver o professor, tem a ver a turma, tem a ver o ambiente, inclusive, que é praticado, né? Você imagina você colocar, por isso que a gente fala que às vezes não é tão simples aqui, né, Renata? Juntar tudo isso dentro de uma panela na medida exata para sair uma coisa bonita dali de dentro. Então, fiquem atentos, né? Porque às vezes não é aquela modalidade em si, né? Mas é um conjunto de coisas que podem te colocar para frente ou te puxar para trás. Quer um alôzinho? Quer uma ajuda, um amor, um carinho? É tudo aqui. Informa@bandnewsfm.com.br. Você ouve Band News Difusora FM Manaus 93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Antes do encerramento, falar aqui de uma manifestação, atenção condutor, em frente à sede do governo estadual, tem um grupo de manifestantes na Avenida Brasil. Então siga com atenção, condutor nesta área da cidade, tem um carro de som bem na frente, várias pessoas na frente aí da sede do governo estadual na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste da capital amazonense.
No decorrer da nossa programação, vamos falar também da paralisação da greve nas universidades públicas. E aqui em Manaus também não é diferente. A Universidade Federal do Amazonas também aderindo a esta greve. Daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes sobre estes assuntos. E quero agradecer a participação de todos os ouvintes que encaminharam suas mensagens, tanto através do Facebook, da nossa live no Super Aplicativo Humano e também aqui no nosso WhatsApp. Obrigado por todos que acompanharam durante todo o Band News Manaus. Quero deixar aqui um registro da participação do ouvinte, final telefone 2217, está acompanhando a Band News no trabalho, ele trabalha no distrito e sempre está ligadinho aqui na nossa programação. Nosso ouvinte falando aqui que se trata de servidores da CEPED, que tinham programado uma manifestação para hoje contra as mudanças de extinção de algumas secretarias. Daqui a pouquinho mais informações. Tchau, tchau, Arthur. Tchau, tchau, Samara. Fique agora com Band News no meio do dia. Com Felipe Bueno e Carla Bigato.